Oi, meus alunos, espero que vocês estejam bem. É momento de nós retomarmos a nossa aula de geografia. Na aula de hoje, nós vamos relembrar aquilo que nós estávamos aprendendo em sala de aula. O tema da nossa aula de hoje é Europa. Nós estamos vendo em sala de aula sobre o continente europeu. Nós aprendemos que o continente europeu ele é um continente. Ele também pode ser uma península. Ele é banhado também por água. Lembra que nós aprendemos da península? Tem 3 lados de água, porém ele é ligado a um continente. Nós também podemos chamá-lo de Eurásia, porque ele tem uma ligação com a Ásia, o continente europeu. Nós vamos agora relembrar um pouquinho do que nós falávamos no início do ano sobre a Guerra Fria, sobre a Segunda Guerra e sobre a Europa. Lembra que nós conversávamos que após a Segunda Guerra Mundial, os países aliados, encabeçados pelos Estados Unidos, organizados pelos Estados Unidos, que eram os 3 países, Estados Unidos, o Reino Unido, a Inglaterra e a França, se uniram para criar um mundo bipolar, o mundo capitalista, e nós tínhamos o outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da Rússia, organizado pelo socialismo, que dividiu o mundo em bipolaridade. Então nós tínhamos um mundo capitalista, nós tínhamos um mundo socialista. Nós temos que lembrar que esses 4 países, tanto Estados Unidos, Reino Unido, França, antiga União da República Socialista Soviética, os 4 países estavam unidos contra Alemanha, Japão e Itália na Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, eles se dividiram por causa de um problema de estrutura econômica. 3 países adotaram o sistema capitalista e união de países adotaram o sistema socialista, o sistema comunista. Então por isso que nós temos essa divisão do mundo bipolar após a Segunda Guerra Mundial. Que nós tivemos aí a criação daquele que nós chamamos de Guerra Fria, que não era uma guerra de armas, apesar de ter inúmeras ameaças, mas foi mais uma guerra tecnológica, mais uma guerra financeira, do que propriamente uma guerra de armas. Então nós tivemos a Europa dividida em duas, as duas Europas. O que está em verde no nosso mapa é a Europa capitalista, organizada pelos Estados Unidos. E o que está em rosa é a Europa comunista ou socialista, que foi sempre dominada e sempre foi administrada pela União Soviética. Nós temos então aqui, de forma bem nítida, essa divisão do mundo que nós chamamos de bipolaridade. O que está verde é capitalista, o que está em rosa é socialista. Após a Segunda Guerra, a Europa, na sua grande extensão, em quase todas as cidades, ficou completamente destruída, completamente em ruínas por causa de bombardeios, né? Muitas famílias não tinham mais moradia. Então nós temos que tentar recuperar essa Europa. Como que a Europa agora, um continente antigo, um continente de grande significação mundial, pode sobreviver por si próprio, sendo que tudo estava arrasado. Então os Estados Unidos, através do seu secretário George Marshall, desenvolve um plano para a recuperação da Europa, para a reconstrução da Europa. A Europa sozinho, cada país europeu sozinho, não ia conseguir fazer essa recuperação se não tivesse ajuda de um dos aliados, que era os Estados Unidos, através do seu plano Marshall. Então o plano Marshall, também conhecido como um plano de recuperação europeia, um plano de recuperação da Europa, foi um dos planos que os Estados Unidos criou. Foi entre esses planos o plano principal para a recuperação da Europa. Ele tem esse nome Marshall porque foi o secretário George Marshall que desenvolveu esse plano. Então, em homenagem a ele, o plano de recuperação europeia ganha o nome de Plano Marshall.
Nesse período do plano, os Estados Unidos emprestou para a Europa 14 bilhões de dólares, e com esse dinheiro a Europa conseguiu se reconstruir. Foi um projeto também, além de reconstrução, de unificação. A Europa unificada hoje, a União Europeia que nós chamamos, ela só existe porque desde lá do Plano Marshall já tinha um plano de unificação da Europa. A Europa precisava se unificar para não ter a invasão do pensamento socialista soviético, da forma de trabalho do socialismo. Era um momento de unificação dos países que aceitaram os Estados Unidos na sua ideia capitalista, dos países que aceitaram os bilhões de dólares do Plano Marshall para a reconstrução, e era também um momento de se unificar para que pudesse se desenvolver com a indústria, se desenvolver com tecnologia, principalmente a tecnologia americana, que sempre foi uma tecnologia de ponta no desenvolvimento de armas, no desenvolvimento de computador, de tecnologia, no desenvolvimento também aeroespacial, tanto com criação de satélites, criação de foguetes e também toda a indústria de construção de aviões e de helicópteros. Então foi um plano de recuperação europeia através do dinheiro para a reconstrução das cidades, mas também foi um plano de unificação dos países europeus que adotaram o capitalismo como modelo econômico, também de transmissão de tecnologia. Os Estados Unidos não só colaborou com o dinheiro, os Estados Unidos também colaborou muito fortemente com o desenvolvimento tecnológico da Europa. Indústrias automobilísticas, indústria aeroespacial, como eu já tinha dito antes. Então, além do dinheiro, também foi transferido e transmitido à União Europeia toda a tecnologia americana. Para a nossa aula de hoje, nós vamos terminar por aqui. Eu vou deixar para vocês uma atividade para que vocês façam no caderno. E eu gostaria que vocês pesquisassem um pouquinho a mais sobre o Plano Marshall. Vamos tentar entender o que foi essa unificação da Europa, qual foi esse projeto de unificação, para que na próxima aula a gente trabalhe um pouquinho mais sobre a União Europeia, tá? Houve um errinho de digitação aqui, o nome de George Marshall é com 2 L's no final, igualzinho está no nome do plano. O professor Murilo, na hora de digitar, cometeu um equívoco aqui, esqueci de um L, tá bom? Agradeço vocês pela atenção, espero que vocês tenham entendido um pouquinho o que foi o Plano Marshall. Na próxima aula nós vamos compreender um pouquinho mais essa unificação do projeto europeu. Uma boa semana para vocês, bons estudos!